Olá pessoal, meu nome é Renato Filizola. Eu vou mostrar hoje para vocês como a gente consegue quebrar uma senha de roteadores Cisco. Eu estou utilizando o programa proprietário da Cisco, o Packet Tracer. O modelo dele é o 1841. A gente consegue no Packet Tracer ter uma visão da traseira do roteador, tá? Então o botãozinho aqui Power Off, eu vou ligar esse roteador e na aba CLI eu consigo visualizar o que está acontecendo. Então quando eu liguei agora o roteador, ele vai estar zerado, ele está dando boot e já carrega para mim o modo setup. Esse modo setup ele é sempre lido quando não existe um arquivo de configuração pré-configurado, ok? Então ele já me pergunta se eu quero fazer a configuração do roteador através do setup. Eu vou dizer aqui que não e já estou dentro do roteador. O nome desse meu roteador é router e eu tenho como fazer a alteração. A gente vai fazer isso. Para que eu faça alguma alteração ou execute algum comando no modo privilegiado, eu preciso executar o comando enable e automaticamente ele já põe ali para a gente um jogo da velha. Esse jogo da velha significa que eu estou no modo privilegiado, tá? Vou executar aqui o comando show version. Na última linha do comando show version vai ter o número de registro do meu roteador, que para roteadores Cisco o padrão é o 0x2102, tá? Eu preciso saber desse número para fazer a quebra da senha mais à frente. Eu executando o comando configure terminal, eu vou entrar no modo de configuração do roteador. Então a gente aqui pode executar alguns comandos de configuração, como por exemplo hostname myrouter. Então myrouter vai ser o nome agora que eu quero dar para o meu roteador. O que era router agora ficou myrouter. Então no modo ainda de configuração eu também posso fazer a criação da senha de acesso ao modo privilegiado. Então eu vou colocar aqui uma senha maluca, vou colocar uma senha grande aqui, para que eu não lembre dessa senha quando for tentar acessar. E vou mostrar para vocês como é que a gente quebra essa senha, tá? Saio do modo de configuração e agora é importante que isso aí eu estou simulando como se o roteador tivesse uma configuração, o cara não lembrasse da senha e a gente fizesse essa quebra, tá? Então, tudo que eu fiz até agora, todas essas alterações que eu fiz, elas vão estar sendo armazenadas na memória RAM do roteador, tá? Então, se eu reinicializar o roteador, como a memória RAM seria perdida, eu não teria as configurações na inicialização. Então, eu preciso fazer com que o que está na minha memória RAM seja copiada para a inicialização do meu roteador, ok? Então eu preciso fazer uma cópia do que está na memória RAM, que é o arquivo runConfig, para o arquivo de inicialização do roteador. Então eu preciso dar um copy runConfig startupconfig. Ok, vou sair aqui e tentar acessar novamente o modo privilegiado. Pode ver que ele já me pede, já faz a solicitação da senha. Só que como eu coloquei lá aquela senha maluca, para a gente simular que não sabe a senha, eu realmente não lembro qual foi a senha que eu configurei, tá? Então eu testei aqui 3 senhas e ele já disse, ó, bad secrets, sua senha está errada, certo? É necessário que eu reinicie o roteador, ou melhor, desligue o roteador fisicamente, certo? Venho aqui na abinha Physical e desligo o roteador. Então, para que haja quebra de senha, é necessário que eu esteja fisicamente na frente do roteador, certo? Então, vou religar o roteador, vamos voltar lá para a abinha CLI. No momento que ele dá o boot, eu interrompo esse boot com o comando Ctrl Break, tá? Então ele vai entrar no modo Home On, que é o modo Home Monitor, que é o modo de desastre que a Cisco traz aí para os roteadores. Então isso aí eu entendo como desastre, que eu não sei a senha, porém eu sei o número de registro
do roteador, que foi o 0x2102. Eu preciso fazer a alteração desse número de registro para 0x2142. Lembrando que esse número 2102 é um número hexadecimal, então eu preciso fazer a conversão dele colocando o número 1 no sétimo bit, tá? Então isso aí vai equivaler para a gente o número 4. Então ao invés de 2102, é o 2142 que eu vou fazer a configuração. Vou dar um Enter. Essa configuração aqui que eu fiz, eu estou dizendo que na inicialização, o meu arquivo startup config, né, o arquivo de inicialização do roteador, ele não será lido. Então ele passará diretamente como se o meu roteador tivesse zerado. Ok? Então, feito a alteração do registro, eu executo o comando reset e ele vai dar um boot novamente. Tá? Então vamos aguardar um pouco. Pronto, ele já pulou a etapa do arquivo de configuração, o startup config, ou seja, o nome myrouter que nós colocamos e a senha que a gente configurou. Tá? Então ele pergunta aqui novamente se eu quero fazer as configurações do roteador no modo setup e eu vou dizer que não. Então já estou dentro do roteador. Eu preciso agora entrar no modo privilegiado, ok? E fazer uma cópia inversa agora, ou seja, do meu arquivo de configuração na inicialização para a minha memória RAM. Ou seja, esse meu startup config é onde está o nome do roteador que a gente configurou e aquela senha que a gente não sabe. Então eu fiz a cópia já voltei. Vocês podem notar aqui que o nome myrouter voltou. Então ele já está novamente na memória RAM as informações que eu tinha no startup config. E agora sim eu executo um configure terminal, certo? E faço a configuração da minha senha, que eu vou colocar aqui a senha Cisco. Então enable secret Cisco, tá? Vou sair do modo de configuração e preciso agora fazer uma cópia dessa configuração que eu acabei de fazer, ou seja, do que está na minha memória RAM, que no caso a alteração que a gente fez foi a senha Cisco, para o meu startup config. Então eu vou reverter novamente. Vou executar um Enter aqui e fiz a cópia. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Eu vou executar aqui o comando show version. Podem ver que a configuração de registro agora é o número 2142. Então eu volto lá no configure terminal e executo o comando config register e volto para o registro inicial, o registro padrão aí do roteador. Vou executar um Enter, vou dar um Exit e vou executar um Show Version novamente. Então a gente pode visualizar aqui, ó, a configuração do registro atual é a 0x2142, porém no próximo reload que eu der, ou seja, na próxima inicialização do roteador, ele vai ler o arquivo, o registro 0x2102, tá? Então, por precaução, eu vou fazer novamente uma cópia do running config para o startup config, ok? E vou dar um reload no meu roteador. Ele pergunta, deseja realmente reiniciar o roteador? Sim. Ele vai executar o boot. Então, como eu voltei para o modo, para o registro inicial, né, ele leu o arquivo de configuração. Então eu já tenho aí, ó, myrouter. Vou executar aqui o comando enable para entrar no modo privilegiado e aí ele me pede a senha. E aqui eu vou colocar Cisco. Então eu consegui quebrar a senha, eu já estou no meu roteador e já posso fazer todas as configurações que eu quiser.
Então é isso, pessoal. Mais aulas, mais videoaulas vocês conseguem visualizar em www.renatofilizola.com. Muito obrigado e um abraço a todos.